Por Lugares Incríveis é um romance jovem adulto que conta a história de dois adolescentes, Theodore Finn e Violet Markey, cujas vidas se cruzam de maneira inesperada em um momento de grande dor. Finn, conhecido por ser o esquisito da escola, está constantemente lutando contra seus próprios demônios internos, enquanto Violet, uma jovem popular e bem-sucedida, está tentando lidar com a perda devastadora de sua irmã em um acidente de carro. Juntos, eles iniciam uma jornada que é tanto emocional quanto física, explorando lugares inusitados enquanto tentam descobrir o significado da vida e da morte. E, acima de tudo, quem realmente são. O romance começa com um encontro dramático. Finn está no alto da torre da escola, contemplando o suicídio, quando vê Violet, que está na mesma situação. Embora, à primeira vista, pareça que Finn salva Violet, é igualmente verdade que ela também o salva. A partir desse ponto, os dois personagens começam a desenvolver uma ligação que transcende o que qualquer um deles esperava. Finn convence Violet a participar de um projeto da escola, uma espécie de exploração dos lugares incríveis em sua cidade e arredores. Essa viagem se torna uma metáfora para a própria jornada deles em direção à cura, à descoberta pessoal e ao enfrentamento de seus traumas. Ao longo do livro, é possível ver Finn lutando com seu transtorno mental, nunca rotulado diretamente, mas claramente representado como uma forma de depressão ou transtorno bipolar. Ele tem altos e baixos, momentos de pura energia e criatividade, seguidos de períodos de escuridão em que sente que está se afogando. Sua mente, muitas vezes, o sabota, mas ele se esforça para manter uma fachada para os outros, principalmente para Violet. Ela, por outro lado, está profundamente afetada pela culpa e pela dor da morte de sua irmã, que a impede de escrever, algo que ela amava fazer, e a mantém isolada de todos, exceto de Finn. O romance se desenrola com os dois explorando juntos esses lugares incríveis, desde um buraco azul no meio de um campo, até uma árvore coberta de sapatos. Cada lugar que visitam tem um significado simbólico, que ressoa com os sentimentos internos dos dois personagens. Esses locais, à primeira vista peculiares e aparentemente insignificantes, tornam-se santuários para Finn e Violet, oferecendo-lhes uma pausa temporária de suas dores e uma oportunidade para criar novas memórias juntos. Porém, à medida que a relação deles se aprofunda, os desafios também crescem. Finn continua a se sentir como se estivesse afundando em um poço de escuridão, e Violet, por mais que tente ajudá-lo, se vê impotente diante da complexidade dos problemas de Finn. O livro aborda com delicadeza, mas também com brutalidade, a questão da saúde mental, mostrando como é difícil lutar contra algo invisível e como, muitas vezes, o apoio de outras pessoas não é suficiente. A obra culmina em uma tragédia que redefine completamente a vida de Violet. O desfecho, embora devastador, traz uma mensagem importante sobre a vida, a perda e a importância de pedir ajuda quando necessário. Violet, através de sua jornada com Finn, consegue encontrar um novo propósito para sua vida. Ela começa a entender que, embora a dor nunca desapareça completamente, é possível aprender a viver com ela e a encontrar beleza no meio das dificuldades. Dicas e orientações do livro. A importância de falar sobre saúde mental. Por Lugares Incríveis explora profundamente as lutas internas que muitas vezes permanecem ocultas para os outros. O livro sugere que conversar sobre problemas emocionais e psicológicos é vital para a cura. Finn, que constantemente esconde suas lutas, acaba sucumbindo à sua dor em parte porque não consegue encontrar uma maneira de se abrir completamente. Apoio e empatia são fundamentais. A amizade e o relacionamento entre Finn e Violet destacam a importância do apoio emocional. Embora Violet inicialmente esteja afastada do mundo, Finn a ajuda a se reconectar com a vida e a lidar com sua dor. A mensagem aqui é clara: ter alguém que te apoie, que escute, pode fazer toda a diferença, mesmo quando a pessoa não sabe exatamente como ajudar. Não subestime o peso do luto. O livro também aborda como o luto pode paralisar uma pessoa, e Violet é o exemplo disso. Após a morte de sua irmã, ela não consegue mais encontrar sentido nas coisas que amava.
A história mostra que o luto é uma experiência individual e que cada pessoa precisa encontrar seu próprio caminho para lidar com a perda. Seja através de um processo longo e doloroso, seja encontrando novos significados para a vida. Procure ajuda profissional. Embora não seja dito diretamente no livro, a necessidade de ajuda profissional é um tema subjacente em toda a narrativa. Finn luta silenciosamente contra sua depressão, mas nunca procura ajuda formal, o que acaba contribuindo para o trágico desfecho. O livro serve como um lembrete de que, por mais que o apoio de amigos e familiares seja importante, a ajuda profissional é fundamental quando se trata de transtornos mentais. A vida tem beleza mesmo nos momentos difíceis. A ideia central do livro é que, mesmo quando tudo parece sombrio, ainda existem lugares incríveis e momentos que podem trazer alegria e significado. Finn ensina a Violet a parar e apreciar essas pequenas belezas, e essa é uma das lições mais importantes que ela carrega após sua jornada com ele. Resenha sincera. Por Lugares Incríveis é um livro emocionalmente poderoso que lida com questões profundamente sensíveis, como saúde mental, suicídio e luto, de uma maneira acessível para jovens leitores, mas que também ressoa com adultos. Jennifer Niven consegue capturar a vulnerabilidade da adolescência e a sensação de que o mundo pode ser tanto esmagador quanto cheio de possibilidades. Um dos maiores pontos fortes do livro é a caracterização de Finn e Violet. Eles são incrivelmente complexos e realistas, representando duas facetas muito diferentes da luta emocional. A forma como Niven constrói a relação deles é tocante e genuína, mostrando que o amor e a amizade podem ser fontes de cura, mas também que não são soluções mágicas para problemas como depressão. No entanto, o livro também pode ser criticado por não oferecer uma visão mais clara sobre a necessidade de intervenção profissional em casos de transtornos mentais graves. Embora a história de Finn seja trágica e comovente, ela poderia ter explorado mais a importância de procurar ajuda de terapeutas ou psiquiatras, em vez de focar apenas na tentativa de salvar alguém através do amor ou da amizade. Isso pode ser problemático, pois pode passar a ideia errada para jovens leitores que estão lutando com questões semelhantes. Outro ponto a se considerar é o impacto emocional que o livro pode ter em leitores mais vulneráveis. A descrição detalhada dos pensamentos suicidas de Finn pode ser desencadeante para alguns leitores, especialmente aqueles que estão enfrentando desafios emocionais ou psicológicos. Portanto, é importante que o livro seja lido com cuidado e que os leitores tenham uma rede de apoio caso sintam que o conteúdo os afeta de maneira negativa. Conclusão: Por Lugares Incríveis é um romance que toca em questões importantes de uma maneira crua e, por vezes, dolorosa. Ele oferece uma bela lição sobre a importância de valorizar os momentos de felicidade, mesmo quando a vida parece insuportável. Ao mesmo tempo, é um alerta sobre os perigos de negligenciar a saúde mental e a importância de procurar ajuda. É uma leitura que pode trazer lágrimas, mas também desperta uma sensação de esperança de que, por mais escuro que o mundo pareça, sempre há algo de incrível esperando para ser descoberto. Pontos fortes e fracos do livro Por Lugares Incríveis de Jennifer Niven. Pontos fortes: caracterização profunda dos personagens. Por Lugares Incríveis faz um excelente trabalho ao desenvolver personagens complexos e emocionalmente ressonantes. Tanto Finn quanto Violet têm camadas de vulnerabilidade e força que os tornam realistas. A jornada emocional de cada um é contada com cuidado e sensibilidade, o que cria uma conexão profunda entre o leitor e os protagonistas. A dor de Finn e o processo de cura de Violet são poderosos e tocantes. Abordagem sensível de temas complexos. O livro aborda questões difíceis, como transtornos mentais, suicídio e luto, de forma acessível e honesta. Jennifer Niven não evita a brutalidade dessas experiências, o que dá autenticidade à narrativa. Ela mostra que a dor emocional não é simples e que cada indivíduo lida com suas lutas internas de maneira única, o que pode ressoar fortemente com leitores que enfrentam desafios semelhantes. Jornada transformadora e poética. A ideia de os protagonistas explorarem lugares incríveis é uma bela metáfora para a busca interna por significado e felicidade. As viagens de Finn e Violet para locais inusitados criam momentos de reflexão e beleza que ajudam a iluminar as nuances das suas experiências emocionais. O livro consegue capturar a ideia de que mesmo nos momentos de maior dor, ainda é possível encontrar algo de belo no mundo.
Construção de relacionamento. A relação entre Finn e Violet é desenvolvida de maneira autêntica. Ao longo do livro, eles se tornam uma fonte de apoio emocional mútua, o que ajuda a destacar a importância de conexão humana durante tempos difíceis. O vínculo entre eles é genuíno, evoluindo de uma amizade para algo mais profundo e significativo. Conscientização sobre saúde mental. O livro promove uma importante conversa sobre saúde mental entre os jovens, destacando a necessidade de reconhecer e lidar com questões como depressão e pensamentos suicidas. A história incentiva o diálogo sobre essas questões, o que pode ajudar a desestigmatizar a saúde mental. Pontos fracos. Falta de ênfase na ajuda profissional. Uma crítica comum ao livro é que ele não aborda adequadamente a importância da ajuda profissional em casos de transtornos mentais graves. Finn, apesar de claramente precisar de apoio terapêutico, não busca esse tipo de ajuda de maneira significativa, e isso não é tratado como um erro. Para jovens leitores, isso pode passar a mensagem errada sobre a importância de procurar um profissional em momentos de crise. Narrativa Potentialmente Desencated. O livro descreve pensamentos suicidas e crises emocionais de forma intensa e realista, o que pode ser desencadeante para leitores vulneráveis. Embora seja importante discutir esses temas, a maneira como eles são abordados pode ser difícil para quem já está lidando com sentimentos semelhantes, especialmente sem uma rede de apoio adequada. Resolução apressada de Violet. Embora o livro dedique tempo considerável ao desenvolvimento de Finn e seu arco, o processo de cura de Violet pode parecer apressado, especialmente após os eventos devastadores do clímax. O desfecho dela, embora positivo, poderia ter sido mais detalhado, para mostrar melhor como ela realmente lidou com sua dor e cresceu a partir dela. Desenvolvimento de personagens secundários. Personagens secundários, como a família de Finn e os amigos de Violet, poderiam ter sido mais desenvolvidos. Muitas vezes, esses personagens parecem estar ali apenas para servir ao arco dos protagonistas, sem uma profundidade ou importância significativa na trama. Isso pode fazer com que alguns momentos do livro pareçam superficiais. Previsibilidade do enredo. Embora a jornada emocional dos personagens seja forte, alguns leitores podem achar o enredo previsível. Desde o início, o destino de Finn parece inevitável, o que pode diminuir o impacto emocional para aqueles que já esperam esse desfecho. Isso pode fazer com que a história perca parte de sua intensidade para leitores mais experientes. Pontos positivos e negativos do livro. Positivos. Impacto emocional profundo. O livro é emocionalmente carregado e comovente. A maneira como lida com temas pesados, como saúde mental e luto, proporciona uma leitura poderosa, que pode levar o leitor a refletir sobre suas próprias experiências e sobre a importância de cuidar da própria mente e das pessoas ao redor. Protagonistas bem construídos. Finn e Violet são personagens memoráveis, cada um lutando com suas próprias dores e tentando encontrar sentido em um mundo que parece implacável. Eles são representações autênticas de adolescentes enfrentando crises emocionais, o que cria empatia imediata no leitor. Valorização das pequenas coisas. O conceito de explorar lugares aparentemente comuns, mas repletos de significado emocional, é um dos pontos altos do livro. Isso ensina aos leitores que a beleza pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, e que pequenos momentos de conexão podem fazer uma grande diferença. Temas pertinentes para jovens e adultos. O livro aborda temas que ressonam não só com adolescentes, mas também com adultos. Questões como saúde mental, luto, amor e identidade são universais. E a história de Finn e Violet traz esses tópicos para o centro das atenções de uma maneira acessível para diferentes faixas etárias. Negativos. Possível romantização de problemas mentais. Em alguns momentos, o livro pode ser visto como romantizando a depressão e o suicídio, especialmente no contexto do relacionamento entre Finn e Violet. Para leitores mais jovens, isso pode ser uma mensagem preocupante, sugerindo que o amor ou a amizade podem curar problemas mentais graves. Enredo pesado sem avisos adequados. Embora o livro trate de temas importantes, a falta de avisos sobre o conteúdo sensível, como suicídio e transtornos mentais, pode pegar alguns leitores de surpresa. A leitura pode ser emocionalmente desgastante. Sem o contexto adequado, pode ser difícil de processar para alguns. Special Tragical. O final do livro,
embora trágico e emocionalmente poderoso, pode não agradar a todos os leitores. A sensação de desespero que Finn sente e o desfecho inevitável de sua história podem deixar uma impressão amarga, especialmente para aqueles que preferem finais mais otimistas ou esperançosos. Opinião sincera e conclusão. Por Lugares Incríveis é um livro que tem o poder de tocar profundamente os leitores que se conectam com suas mensagens de vulnerabilidade, dor e superação. É uma história que trata de temas importantes, como saúde mental e luto, de uma forma autêntica, sem tentar suavizar a realidade de como essas questões podem devastar a vida de jovens e adultos. A narrativa é ao mesmo tempo poética e brutal, oferecendo momentos de beleza que contrastam com a escuridão que Finn e Violet enfrentam. No entanto, o livro também tem suas falhas. A falta de uma ênfase clara na necessidade de ajuda profissional é uma omissão preocupante, especialmente considerando que muitos leitores podem se identificar com os personagens e suas lutas. Além disso, o final trágico pode ser visto como uma romantização de problemas sérios, o que pode gerar discussões sobre como retratar transtornos mentais na literatura jovem adulta. Em suma, Por Lugares Incríveis é uma obra emocionalmente poderosa, mas que deve ser lida com atenção e cuidado. É uma história que pode ser transformadora para alguns, especialmente para aqueles que já enfrentaram suas próprias batalhas internas. Para outros, no entanto, a leitura pode ser emocionalmente pesada e deixar mais perguntas do que respostas. O livro certamente não oferece soluções fáceis, mas levanta questões importantes sobre a natureza do amor, da perda e do que significa viver com dor. Minha opinião sobre Por Lugares Incríveis, de Jennifer Niven, é complexa, pois, embora o livro tenha muitos méritos, ele também levanta algumas preocupações em termos de como lida com temas extremamente delicados. O impacto emocional é inegável. É uma história que ressoa com os leitores, especialmente aqueles que já experimentaram algum nível de perda, tristeza ou depressão. No entanto, o romance corre o risco de transmitir mensagens problemáticas sobre saúde mental. Aspectos positivos. Desenvolvimento emocional dos personagens. Jennifer Niven conseguiu criar dois protagonistas muito autênticos e emocionalmente carregados. Finn, com sua profundidade psicológica e luta interna, é um personagem que reflete de forma realista a complexidade do sofrimento mental. Violet, por sua vez, passa por uma jornada de luto que também é palpável e realista. Esse desenvolvimento de personagens faz com que o leitor se sinta verdadeiramente conectado às suas jornadas. Discussão sobre saúde mental. O livro traz à tona a discussão sobre saúde mental em um contexto jovem-adulto, o que é muito necessário. Ao abordar temas como depressão, suicídio e o impacto emocional de grandes perdas, Niven abre espaço para conversas sobre assuntos que muitas vezes são evitados. A forma como o livro coloca a saúde mental no centro da narrativa é relevante, especialmente no contexto da juventude, onde esses problemas costumam ser minimizados ou ignorados. Escrita sensível e poética. A prosa de Niven é repleta de beleza. Ela consegue equilibrar a tristeza com momentos de ternura, usando as viagens de Finn e Violet para lugares incríveis como uma metáfora para a descoberta pessoal e o significado. Isso cria momentos de reflexão que são cativantes e deixam o leitor com uma sensação de que, mesmo nas dificuldades, há pequenas belezas na vida. Relações genuínas. A construção da relação entre Finn e Violet é, em muitos aspectos, um dos pontos fortes do livro. A amizade e o romance que surge entre eles são tangíveis e servem como um ponto de apoio emocional para ambos. Eles se complementam de forma que, mesmo que um esteja emocionalmente instável, encontram consolo na presença um do outro. Aspectos negativos. Romantização de problemas mentais. Aqui está uma das minhas maiores críticas ao livro. Embora seja importante discutir saúde mental, o relacionamento entre Finn e Violet pode ser visto como uma romantização de problemas sérios, como depressão e suicídio. A ideia de que Finn, com toda a sua dor emocional, é salvo ou transformado por sua conexão com Violet transmite a perigosa mensagem de que o amor de outra pessoa pode resolver questões psicológicas profundas. Isso é problemático, pois pode sugerir aos leitores jovens que o apoio emocional de um parceiro é suficiente, quando, na verdade, muitas vezes é necessário procurar ajuda profissional. O foco limitado na ajuda profissional. Em um livro que lida com questões de saúde mental tão intensas,
É frustrante ver a falta de ênfase na busca de ajuda profissional. Finn, que claramente precisa de terapia e apoio adequado, não recebe essa orientação de maneira efetiva no livro. Isso deixa um vazio na narrativa, já que a importância da ajuda psicológica poderia ter sido uma das maiores lições da obra. Final trágico e sua implicação. Embora o final trágico tenha impacto emocional, ele também levanta uma questão importante sobre como o suicídio é retratado. O destino de Finn pode ser interpretado como uma inevitabilidade trágica, o que, de certa forma, pode desvalorizar a mensagem de que há sempre uma saída, mesmo nos momentos mais sombrios. Para leitores vulneráveis, isso pode ser desolador e desencorajador. Um final que mostrasse Finn recebendo ajuda poderia ter sido mais positivo e educativo. Lacunas na construção de personagens secundários. Alguns personagens secundários, como a família de Finn, são deixados de lado ou superficialmente desenvolvidos. Isso priva a história de uma dimensão adicional, já que a dinâmica familiar e o apoio social são aspectos importantes na luta contra a depressão. Seria interessante ver uma abordagem mais equilibrada em relação às redes de apoio. Conclusão e opinião sincera. Por Lugares Incríveis é um livro que, sem dúvida, terá um forte impacto emocional sobre seus leitores. Ele tem o mérito de trazer questões importantes de saúde mental para o foco, algo que é extremamente necessário no universo jovem adulto. No entanto, a forma como esses temas são tratados pode ser problemática em certos aspectos. A romantização da dor emocional e a falta de uma mensagem clara sobre a importância da ajuda profissional levantam preocupações, especialmente para leitores mais jovens, que podem não ter o discernimento necessário para entender que o amor não cura problemas mentais complexos. Embora o livro seja belo em muitos momentos e tenha personagens que são genuinamente emocionantes, ele poderia ter sido mais cuidadoso ao abordar temas tão delicados. O impacto da história é inegável, mas eu gostaria de ver uma abordagem mais equilibrada, que enfatizasse que, apesar da dor, sempre há ajuda disponível, seja por meio de amigos, família ou profissionais de saúde. Em resumo, é uma leitura emocionalmente poderosa e cativante, mas que requer uma crítica cuidadosa quanto às mensagens que transmite sobre saúde mental. Eu recomendaria o livro com a ressalva de que os leitores precisam estar cientes das nuances que ele apresenta, se possível, discutir essas questões com um adulto ou profissional que possa oferecer apoio.